Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustes ciladas do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós piramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam. Amém. Muita alegria, mais essa noite, né? A gente continuando essa quaresma cults. Tem sido muito bom essas reflexões, né? Hoje a gente vai estar com o nosso irmão, o Júnior de Maria, ele já até está aqui, eu vou adicionar ele. E a gente vai falar muito, né? A gente é coparticipante, né? Dessa quaresma, né? De certa forma, a gente acaba vivendo as paixões, os mesmos padecimentos que Cristo sofreu. Então, vamos refletir sobre essa perseguição que é ser cristão no mundo de hoje. Deixa eu adicionar ele aqui. A gente conheceu na pandemia aí, a gente, né, continua perseverando, né, já tem um ano aí. Opa! E aí, Boa Júnior, noite, meu irmão. como é que Salve você tá, meu Maria. irmão? Salve Maria, Deus abençoe. Amém. Eu tô bem, saudade de você. Você tá bem? Graças a Deus, se apresenta aí, pessoal. A Ô, gente está glória. acostumado no Revigorados, aqui é um outro público, né? Mas, né, ser co-participante dessa obra aí, você me ajudou, com certeza, com os conselhos, e tá aí de Amém. pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Fico feliz que tem dado certo, né? Que tem dado frutos, tenho certeza que sim. E é uma honra, irmão, sempre que precisar, um pouquinho que a gente sabe aí, partilhar com os irmãos. Meu nome é Júnior de Maria, eu sou de Alfenas, sul de Minas Gerais. Queria acolher todos vocês aí. Eu tô no Instagram da minha filha, Letícia de Maria, porque eu tinha o Instagram, desinstalei, viver uma vida mais recolhida, mais com a família, e graças a Deus tem sido uma benção. Nós, depois uma parte que nós precisamos aí até, quem sabe, fazer uma live, porque nós não estamos mais com a comunidade Maria Mãe da Igreja. Então a Não, gente, não, agora nós somos um apostolado. Aí depois, se tiver oportunidade, eu explico tudo o que aconteceu. Vou falar um pouco do que aconteceu sim, porque esse tema veio muito a calhar, irmão, quando você me passou, porque foi exatamente por conta desse tema que tudo aconteceu, aconteceram muitas coisas aí antes de entrar a pandemia, nesse um ano. Mas Deus é mais e eu estou feliz porque eu sei que foi feita a vontade de Deus sempre. Amém? amém. Então vamos já aproveitar que a gente está entrando, né, que você já comentou do tema. Gostaria de entregar toda essa noite a Deus, todo o propósito, né, tudo aquilo que Ele tem de oração hoje,
quantas pessoas sofrendo uma perseguição, às vezes, velada, né? E a gente ficar sem Eucaristia, a gente ficar sem o direito de professar a nossa fé, isso já é uma perseguição velada. Talvez ainda a gente não viva aquilo que os nossos irmãos, né, no Oriente Médio, em alguns países ao redor do mundo, aonde que os cristãos são totalmente perseguidos. Aqui ainda a gente não está a tal ponto, mas, né, assim como o nazismo começou lá na Alemanha, muitas pessoas não davam crédito, era um decreto ali, outro acolá, enquanto eles pensavam que ia reagir, o sistema veio e sufocou. E não é diferente dos tempos atuais. Ser de Cristo não é fácil, não é para qualquer um, não é estar tudo bem, né, ser de Cristo. Se está tudo bem, você segue a Cristo, pode ter certeza que tem alguma coisa de errado. E nós hoje, Senhor, nós gostaríamos dessa direção, desse norte, como é seguir o Senhor nesses tempos, como é ajudar a carregar essa cruz. Nós sabemos que o Senhor ajuda a gente a carregar essa cruz. E eu peço, Senhor, essa inspiração, que o Senhor hoje venha no coração do Júnior, venha dentro desse apostolado que ele está vivendo atualmente, dar toda a iluminação e também trazer a palavra de Deus aos corações numa época tão estranha, Senhor, mas é uma época sua, né? Nós sabemos que aquilo que está em nós é muito maior do que está no mundo, e dá essa coragem, essa intrepidez, essa parresia para ser cristão nos tempos atuais. Oh, Gostaria de colocar nesse momento, bom, todas as pessoas que estão aí conosco, nos acompanhando, aqueles que vão ver ainda esse vídeo, essa live, colocar todos que estão com entes queridos em hospitais, sendo com Covid ou com outras doenças. Quero entregar a cada um de você agora, sua família. Você que parou hoje um pouco para acompanhar essa live, para beber um pouco dessa graça que o Senhor quer derramar de forma particular em nós nessa noite. Eu e você, o Antônio, que estamos aqui. Pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes, colocando aqueles que estão desamparados neste momento, desempregados. E quando eu encontro as pessoas, é unânime quando dizem: como vai ser em junho? O que vai ser de nós? Então hoje está uma incógnita para nós saber o que vai acontecer. Aí perguntam: será que Jesus está voltando? Outros dizem, os que acreditam que o fim do mundo está próximo, enfim. Então, vamos pedir agora que o Espírito Santo paire sobre nós agora, nos dando todo o entendimento daquilo que o Senhor quer para nós, de tudo aquilo que está acontecendo. Vamos rezar uma Ave Maria, consagrando essa live, essa noite, consagrar a vida do Antônio. Irmão, só quando você começou a colocar a questão lá das pessoas que estão doentes no hospital, um pouco antes da gente conversar, antes de eu entrar, eu recebi uma mensagem do meu irmão, o Luiz Fernando, ele é um pregador aqui, de uma pessoa uma família que ligou para ele, de um rapaz que parece chamar Whindersson. Ele está falecendo nesse momento, né? A família ligou pedindo oração, que estava falecendo nesse momento de Covid. Então, vamos colocar todos os moribundos, né? Todas aquelas pessoas que estão ali, né, naquele momento, agonizando, né? Seja por todos os motivos, mas a gente sabe que um dos principais motivos hoje é a Covid, né? Então, entregar a todas as pessoas que estão padecendo desse mal. Amém. Então rezemos. Ave Maria,
Isso. Cheia, Ave Cheia de Maria, cheia de graça, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós bendita entre as sois vós, mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Santa Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, amém. Santa Mãe de Deus, para que sejamos Para que dignos das sejamos promessas de Cristo para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Povo de Deus, que bom estar aqui mais uma vez. Então você que está aí com a sua Bíblia, vamos mergulhar um pouco na palavra de Deus. Quando eu preparava para esse momento, o Senhor falou no meu coração e eu vou dividir isso em duas partes. Primeiro, a gente relembra, nesse tempo que nós vamos começar a viver, que é a Semana Santa, nós relembramos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, a igreja, muito sábia e santa, nos leva a refletir sobre o sofrimento de Jesus Cristo nessa terra. Nos lembra por que Jesus veio até nós. Eu acho isso muito sábio, muito lindo da igreja. Porque eu entendo, Antônio, se não tivesse esse momento dentro da igreja, nós hoje éramos ateus ou hoje nós estaríamos perdidos por esse mundo como muitos estão. Creio que se não estão os católicos, aqueles que ainda frequentam, que ainda existe a igreja. Semana que nós comemoramos uma vez por ano. Ainda existe essa semana alta, né? Que a igreja diz que é a Semana Santa. Então, olha que lindo isso. Então, a igreja, ela para no mundo todo, nesse momento, nesse mês de abril, início do mês de abril, para nos fazer relembrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E para que ele veio? O motivo principal que ele veio. Isso que é importante. Isso que é importante. E é tão sábio que às vezes a gente, no nosso humano, a gente julga, né, Antônio, e fala assim, olha só, agora a igreja vai encher porque aqueles que não iam na Santa Missa agora só vão na Semana Santa. Ah, Sexta-feira da Paixão lota porque aqueles que não iam na missa todos os domingos agora deixam para ir só na Semana Santa. Mas aí que está a chave, a igreja nos fazer voltar, porque é a partir daí que muitas almas voltam para a igreja, que vivenciam esse momento profundo que a igreja nos convida, que é viver a Semana Santa. Então nós vamos viver esses dias. Eu recebi uma notícia, acabei de receber no meu telefone, que aqui vai haver as missas presenciais na Semana Santa, que estão fechadas as igrejas aqui, por conta da onda roxa que nós estamos vivendo em Minas Gerais. Enfim, eu fiquei muito feliz por isso, já imaginando, nossa, será que nós vamos passar a Semana Santa novamente nas nossas casas, sem viver esse mistério que é a paixão, morte e ressurreição? Mas não, graças a Deus aqui nós vamos ter essas missas presenciais. Bom, e eu fui então no Evangelho de São Mateus, que é também um dos evangelistas também que recorda no Evangelho, recorda a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo a partir do capítulo 26. Então você que está com a sua Bíblia aí, eu vou citando, eu vou falando para que a gente possa relembrar então um pouco o que viveu Jesus. Um pouco. E eu estudando, eu achei interessante um autor dizer assim, a perseguição é uma das tribulações que pode sobrevir durante nossa caminhada cristã na Terra. Eu falei, nossa. Aí eu lembrei que São Paulo, em uma das suas cartas, diz que a tribulação ela traz esperança. Que, como diz a canção, né, da Colo de Deus, a tribulação bem vivida traz esperança.
Então veja, como que a perseguição ela não é algo ruim, e nós vamos falar muito disso essa noite. A tribulação, então, não é algo ruim. Então, se a perseguição está anexada então à tribulação, elas não são algo ruim para mim, para minha alma, para minha vida cristã. Elas são como eu posso dizer, são atributos da minha vida cristã que me ajudam a amadurecer na fé. Então vamos lá. São Mateus capítulo 27, no versículo 29. Como eu disse, nós vamos escutar muito isso nessa semana alta, que é a Semana Santa. Aqui vai falar da coroação de espinhos. Depois, versículo 29, como eu disse, 27 e 29. Depois, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e um caniço na mão direita. E ajoelhando-se diante dele, diziam-lhe, caçoando, o perseguindo, salve o rei dos judeus. Depois nós vamos avançar lá para o versículo 39. Os trauzentes injuriavam-no, meneando a cabeça, quer dizer, balançando a cabeça, e dizendo, tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se tu és filho de Deus e desce da cruz. Continuando, versículo 41. Do mesmo modo também os chefes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e anciãos, caçoavam deles, perseguiam eles. Versículo 44. E até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultavam. Então eu vou parar por aqui, para a gente falar um pouquinho disso. Irmãos, não existiu na face dessa terra alguém que foi mais perseguido do que Jesus Cristo. Nunca haverá. Isso a igreja nos diz. Não é o Júnior que está dizendo. Nunca. Nunca haverá ninguém na face dessa terra que será perseguido um dia como Jesus Cristo foi. Injuriado como Jesus Cristo foi. Então nós sabemos, Jesus, sem mancha do pecado original, sem pecado, não fez nada. Como um cordeiro foi ao matadouro, em silêncio, para ser sacrificado. Mas é interessante que Jesus poderia ter passado por isso, vamos dizer, e pegado um atalho. Ele não precisava, como Deus, passar por toda essa humilhação, por toda essa perseguição. Mas Jesus vai falar também, nas Sagradas Escrituras, que aqueles que me seguem, que são os meus servos, também serão perseguidos. E assim nós vamos lembrando dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, dos discípulos dos apóstolos, dos primeiros santos, dos primeiros sacerdotes da igreja primitiva. Nós vamos lembrando então que esses então foram perseguidos por causa do nome de Jesus. Por quê? Diz uma frase belíssima que eu anotei aqui de São Pio X. A Igreja Católica é tão perseguida porque assim também foi perseguido o seu divino fundador. Olha que lindo. A Igreja Católica é tão perseguida porque assim foi também perseguido o seu divino fundador. O que São Pio X quer dizer aqui, irmãos? Se Jesus, o fundador, nosso Deus, o fundador da Santa Igreja Católica Apostólica Romana foi perseguido, o que será de nós que o seguimos? Então Jesus, nós lemos um pouco aqui São Mateus narrando aquilo que ele passou, das perseguições que ele passou. Irmãos, ele foi injuriado, como eu disse, sem fazer nada, sem ter culpa, como nós dizemos, né, Antônio, no cartório. Ele foi injuriado, ele foi maltratado, ele foi perseguido e humilhado. Irmãos, mas vejam, olha o que vai falar em Mateus, continuando em Mateus 11, 19, falando que Jesus era um beberrão e um comilão e vivia na casa dos publicanos e pecadores. Depois, em Mateus, no capítulo 12, versículo 24, vai falar que Jesus expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebul.
Vejam, irmãos, foram muitas as perseguições que Jesus sofreu. Quando ele começou a sua vida pública aos 30 anos de idade, aí então começou as perseguições. Porque ele veio, como ele próprio diz nas Escrituras, ele veio mudar, quebrar um paradigma do Antigo Testamento. Mas ele não veio, como ele próprio disse, retirar as leis, mas ele veio modificá-las. Isso que é lindo. Por isso ele foi perseguido. Vou dar um exemplo. Um dia chegaram até Jesus e disseram: Senhor, eu posso desposar da minha esposa e casar com outra? Ele disse não. Ah, mas Jesus disse não. Moisés disse isso por dureza do seu coração. Mas eu vos dou uma nova lei. Amai as vossas esposas como eu amo a igreja. Olha que lindo. Ele veio, então, mudar aquilo que faz mal para a nossa alma. Ele como um pai, Jesus como pai, também, ele veio também nos trazer essa liberdade, mas essa liberdade com responsabilidade. Isso que é importante. Isso que é bonito em Jesus. Então, por isso, muitos que eram adeptos à lei, ao Torá, porque eram judeus, então, por conta disso, vem então um profeta. Os judeus acreditam até hoje que ele é só um profeta, né? Misericórdia. Mas enfim, vem então um profeta, o Filho de Deus, o Messias, vem na terra, pisa na terra, para trazer a lei do amor. Para trazer a lei do amor e ensinar, e nos ensinar a viver bem a nossa vida cristã. E nos impulsionar a ser santos e ir para o céu. Isso Jesus vem nos mostrando nas Escrituras. Isso é lindo. Mas então, começaram então a perseguir Jesus, porque aquilo vinha de encontro àquilo que eles viviam, que era diferente que Jesus pregava. Então Jesus começa a ser perseguido. E veja, Jesus pregava aquilo que era preciso ser feito. Veja, ele não, como eu disse, ele não modificou a lei. Ele não modificou a lei. Mas é interessante dizer também, né, Antônio, que Jesus disse: eu vim trazer a paz, mas se precisar fazer guerra, eu também vou fazer. Olha, isso que é lindo em Jesus. Mas se for preciso fazer guerra, eu vou fazer. Guerra o quê? Guerra contra o pecado, meu povo. A guerra contra toda a heresia que vem dizendo para mim e para você. A heresia que existe dentro da Igreja Católica, infelizmente. É por isso que nós levantamos e vamos combater, junto com o magistério da Igreja Católica, junto com o catecismo da Igreja Católica, junto com as Sagradas Escrituras, junto com os documentos que a Igreja nos deixou, da Igreja primitiva, dos santos que nós apoiamos. Enfim, veja, é isso hoje que nos impulsiona a continuar a caminhada. E foi assim que Jesus também fez, meus irmãos. Ele veio pregar o amor, aquilo que Deus ensinou. Veja, eu penso, né, Antônio, que esses 30 anos foi um momento de intimidade muito profunda com Jesus e com o Pai. Muito profunda. De Jesus com a Mãe, a Santíssima Virgem. Eu imagino, isso não fala nas Escrituras, eu nunca vi, mas algo que brota aqui no meu coração, essa intimidade de 30 anos com Jesus, com Deus Pai, a intimidade que ele tinha no seu quarto, a intimidade quando ele subia na montanha para falar com Deus. Veja, é interessante que as Sagradas Escrituras vai narrar de Jesus subindo na montanha depois que ele começa a vida pública, depois que ele reúne os 12, enfim. Então a gente vê isso na Sagrada Escritura depois dos apóstolos, mas eu tenho certeza que ele tinha essa intimidade com o Pai, que ele subia ao monte também para falar com o Pai, esse momento de intimidade no qual ele já estava ali se preparando para que iria acontecer, que era essa perseguição ferrenha de 3 anos. Isso é muito lindo, né, Antônio? Muito lindo. Ô, Júnior,
quando você comenta essa questão, né, até do tempo, né, que Jesus, que você for parar para pensar como um retiro, né, que ele viveu com Deus, assim, se ele já tivesse revelado antes, né, porque ele veio para cumprir a palavra de Deus, mas vamos supor que ele se revelasse antes da hora, né? Na verdade, de certa forma, ele até meio que se revelou, né, porque a Virgem Sim. Maria meio que antecipou um pouco a vida pública dele lá nas bodas de Caná. Mas ele poderia ter morrido muito cedo, né? E não que todo cristão vai viver pouco, mas assim, quem decide, né, viver pelo evangelho, não sei se tem uma estatística, mas geralmente parece que vai mais rápido, né? O próprio Carlo Acutis, que a gente tem a missão dedicada a Aham. ele, né? Essa espiritualidade. Você viu que ele viveu pouco e ele não fez questão também de viver muito, porque a vida dele foi uma oferta tão agradável ao Senhor que ele já vivia como já se vivesse essa terra, esse céu aqui na terra. Tem até uma passagem que está lá em 2 Coríntios 4, 8, 9, que fala assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O Padre Pio também fala uma coisa muito interessante: enquanto estivermos vivos, sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua, é para respirarmos um pouco, né? Eu É, acho que nesse tempo que a gente está vivendo, nem essa trégua para respirar um pouco a gente vai ter. E tem gente vivendo como se estivesse assim, num parque de diversão. Esse tempo que a gente está vivendo, em específico, né, que a gente não sabe, igual você falou, fim do mundo, umas pessoas falam fim do mundo, outras... Eu creio que a gente está nos finais dos tempos, que não é fim do mundo propriamente. É os finais dos tempos, né? É o que está lá em Apocalipse, novos céus e nova terra. Eu creio que é o que está chegando, mas nem o filho do homem sabe como é que vai ser. O uhum, próprio Jesus não sabe, ele só vai ser comunicado, mas só chegou a sua vez. uhum, É guardado tão a sete chaves com Deus que nem Jesus sabe. Então é um tempo de viver violência no Evangelho. Violência, não é exato. sair dando porrada nos outros, não, mas é um tempo de ser violento. Sim, Porque me vem muito uma reflexão, assim, às vezes, porque é um tempo da gente ter muita sobriedade. Porque se você cair num pecado hoje, será que você vai ter um padre para confessar amanhã? Será que Jesus não pode voltar depois de amanhã? Então, assim, é um tempo da gente parar para pensar. Até essa limitação do sacramento, eu acredito que seja muito por causa disso. Não que Deus quer que a gente fique sem os sacramentos, mas eles estão tão à vontade para nós que às vezes a gente não tem o zelo, a gente não dá o valor devido a eles. sim. Isso aí, irmão. Interessante essas citações também que você colocou aí para nós dos santos, também das Sagradas Escrituras, porque agora eu gostaria de entrar realmente nesse aspecto. Como eu disse, a primeira parte eu queria falar um pouco do sofrimento, da perseguição que Jesus viveu por mim e por você. Não foi por mais ninguém. Foi por mim e por você. Porque ele veio para nos redimir do pecado, para nos tirar das garras de Satanás. Então, ele veio para mim e para você. Ele veio para nós e por isso passou o que passou. Então, eu vejo que é justo que eu passe também. Por ele. Né? Não é uma troca, não é uma barganha, mas que eu tente, então, viver de forma justa, né? Digna, e levando também o nome de Jesus aos confins dessa terra, para que ele seja mais amado, adorado, glorificado, que ainda não é, nós sabemos, né? Que ele seja para que todas as pessoas que ele deseja vão para o céu. É isso que ele quer. Ele quer a nossa salvação. Por isso que veio, passou tudo que passou, toda a perseguição por mim e por você, derramou cada gota do seu sangue precioso por mim e por você, para isso, para que eu e você sejamos salvos. E sejamos salvos e seremos salvos no nome de Jesus. Amém? Então veja, é isso, irmãos. Agora, então eu vou ser, como eu disse no início, também perseguido, porque
eu fui escolhido. Você aí que está aí é escolhido, foi escolhido. Às vezes você está aí olhando para trás aí, será que você está falando comigo? Não, não é comigo, é com você. O Senhor nos chamou, como diz lá em Isaías, Ele nos chamou pelo nosso nome, Ele nos formou, Ele sonhou conosco desde do ventre das nossas mães, enfim. Porque Ele quer fazer essa união de amizade que foi rompida por Adão e Eva, Ele quer que nós refaçamos isso com Ele. Ele quer. Então, por isso eu e você, nós somos chamados, irmãos, a viver para Cristo. Viver literalmente para Cristo. Não só na nossa pregação, não só nas lives, mas viver com a nossa vida para Cristo. Viver com a nossa alma para Cristo. Por isso nós somos chamados. Aí que entra a perseguição, meus irmãos. Aí que entra. Por quê? Eu vivendo então essa experiência com Cristo e em Cristo, então as minhas atitudes automaticamente elas vão começar a mudar. Porque eu vou querer viver aquilo que a igreja me convida, aquilo que as escrituras me convidam, aquilo que Jesus me mostra e convida a viver. Veja, então eu vou ter que mudar a estrutura da minha vida, e eu mudando a estrutura da minha vida, o que vai acontecer? Eu vou ser perseguido. Por quê? Porque eu vou viver diferente do que o mundo vive. Eu vou viver na contramão do mundo. Então eu vou começar a ser perseguido. Mas fique tranquilo, irmãos. Nas bem-aventuranças, o Senhor vai nos falar. Mateus 5,11. Bem-aventurados vós, sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós. Fique tranquilo, porque o reino dos céus é seu. Aqui resumindo um pouco. É isso, irmãos. Bem-aventurado sou eu e você, que foi injuriado pelo nome de Jesus. Que mentirem falando coisas ao nosso respeito no nome de Cristo. Que fale. O Senhor conhece o meu coração, conhece o teu coração. Que fale. Mas aí, meus irmãos, está algo que o Senhor falou no fundo da minha alma, Antônio, que a gente precisa prestar muita atenção. Eu preciso, para viver essa experiência com Cristo, como eu disse, eu preciso de viver de uma forma verdadeira. Uma forma verdadeira. E nós estamos vendo hoje a teologia da libertação infiltrada dentro da igreja, acabando com os católicos. Então eu posso tudo, eu posso fazer tudo, que está tudo certo, o pecar já não é mais pecado, está tudo certo. Está tudo certo, não é? É assim que a teologia da libertação prega. Então estão acabando com os católicos, nossos irmãos católicos. Aí quando vem uma perseguição, pergunta, o que está acontecendo comigo? Tem uma grande diferença aí. O que está acontecendo comigo? Eu estou na igreja, eu sou ministro da Eucaristia, mas eu traio minha esposa. Ah, eu sou comentarista, mas sei lá, tantas atrocidades aí que a gente vê por aí. Enfim, por que eu estou dando esse exemplo, irmão? Porque aí já não é perseguição. Você está colhendo o que você plantou. Então, uma grande diferença. O Senhor falava no meu coração essa noite. Então, essa diferença. A perseguição vem para o justo. E eu quero ler isso para você, que está lá em 2 Timóteo, a carta ao Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12. Olha o que São Paulo diz a Timóteo. Aliás, todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. De novo. Aliás, todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto aos homens maus e impostores, progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Tu, porém, você, meu irmão, minha irmã, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra flechou meu coração, Antônio. Tremenda, cara. Tremenda quando o Senhor forte me mostrou ela. Foi, é o ponto-chave dessa noite. Todos nós
Que viemos com piedade, Uma, veja, piedade em Cristo Jesus. uma outra coisa que eu queria partilhar, só para você continuar, porque é um texto, ele é pequeno, mas que eu acho que tem tudo a ver, desde quando você começou a falar, eu estava procurando aqui, eu consegui achar ele. Fica à É vontade, irmão. uma visão que eu acho que o Papa Pio XIII teve, Sim. da paixão de Jesus, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Dessa questão Uhum. de perseguição. Papa Leão XIII, perdão. Uhum. Ele fala o seguinte, que se saiba, o número de soldados armados era de 150. Os que me arrastaram amarrado foram 23. Os carrascos, 83. Os golpes recebidos em minha cabeça, 150. Em meu estômago, 108. Os pontapés em meus ombros, 80. Fui atado, levado, arrastado pelo cabelo 24 vezes. Cuspiram em meu rosto 180 vezes. Fui golpeado 6.660 vezes no corpo, 100 vezes na cabeça. Fui brutalmente empurrado e às 12 horas em ponto, levantado pelos cabelos, espetado com espinhos e arrancaram a barba 23 vezes. Recebi 29 feridas na cabeça, de farpas secas. 70, 20 feridas na cabeça, de farpas secas 72, pontas de espinho em minha cabeça 110, espinhas mortais na fronte. Espinhas mortais na fronte 3. Depois fui açoitado e vestido como rei de burla. As feridas no corpo 1.000. Os soldados que me levaram ao Calvário, 608. Me olharam 3, riram de mim 1.008. As gotas de sangue que eu perdi foram 28.430. Papa Leão XIII, Roma, 5 de abril de 1890. Forte. Como eu disse, não vai existir ninguém no mundo que mais foi perseguido, humilhado, injuriado do que Cristo Jesus. Muito forte, meu irmão. Muito forte. É para a gente refletir mesmo nesse tempo. E voltando lá, veja, você que quer viver, quiseres viver com piedade em Cristo Jesus, todos serão perseguidos. O que é viver em piedade em Cristo Jesus, meu povo? Povo de Deus. Como eu disse, é viver aquilo que a igreja nos apresenta como verdade. Então, irmão, eu sou pró-vida contra o aborto. Então, numa sociedade de abortistas, na sua maioria, que eu não sei se você sabe, a doença, não vamos dizer a doença, vamos dizer, nós podemos chamar o aborto de uma doença assim de quem faz, né, que são doentes. Mas o aborto, hoje, mata mais do que qualquer vírus na face da Terra. É o aborto. Mata mais que a peste negra, mata mais que o coronavírus. É o aborto. Veja, então nós precisamos lutar contra isso. Então se você é um cristão verdadeiro, mas é a favor... Não, eu não posso falar verdadeiro, né, Antônio? Porque não é. E a favor do aborto não é verdadeiro. Então veja, então você não vai ser perseguido por causa de Cristo Jesus. Entende o que eu estou falando? Você não vai ser perseguido por causa dele. Você acha que vai estar sendo perseguido porque você acha que está fazendo a coisa certa. Não, mas é questão de saúde pública. Não. Não existe isso. Não existe isso. Um dia me colocaram num grupo pró-vida aqui da minha cidade. Alguns jovens que se reuniram para lutar aí contra o aborto. Aí a administradora do grupo lá já estavam montando algo grande já, sabe, Antônio? Já tinham falado em Brasília, esse é um negócio grande que ia acontecer aqui em Alfenas, iam montar uma associação, uma instituição, sei que o negócio ia ficar grande. E me convidaram para fazer parte, eu e minha esposa, nós entramos, nos colocar no grupo, já queriam marcar algumas reuniões, e a menina foi começar a falar as questões,
E quando eu fui começar a falar as verdades da igreja, ela começou a me barrar, me chamando em particular, falou, irmão, como assim? Foi, como assim você? Aí ela começou a falar que a camisinha, ela não é anticoncepcional. Eu falei, que irmão, mas como assim você é pró-vida e fala um negócio desse pra mim? E é uma estudante de medicina. Você tá de brincadeira comigo. Hein? Não, irmão, mas não é proibido. Eu falei, quem te falou isso? A igreja abomina. Como assim? Um casal casado na igreja não pode usar camisinha. Eles estão cortando a vida. Eu falei, como que você garante que numa relação dentro de um matrimônio que se usa camisinha, ali não podia gerar uma vida? Como que você me garante isso? Não, eu te entendo. Aí começou, aí mudou o assunto, sabe? Aí eu, não, eu te entendo. Não, mas peraí. Saí do grupo, foi para outra irmãzinha. Irmãzinha, não me coloca nesse grupo mais não, pelo amor de Deus. Veja, isso não é ser perseguido por causa de Cristo Jesus. Vocês entendem, meus irmãos? Ô, Júnior, dentro até de uma linha de raciocínio que você tinha falado, até mesmo da questão da teologia da libertação, e hoje tem a ver até com o evangelho de hoje, né, que Jesus fala que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Infelizmente, hoje, dentro dessa questão católica mesmo, dentro do nosso meio, eles querem apresentar um Jesus que às vezes até os espíritas apresentam, que fala que ele é um grande profeta, que ele é iluminado, que ele é o libertador, mas não quer apresentar esse Jesus aqui que a gente falou dele agora, que é o que tomou, que tinha tomou 6.666 cacetadas, que esse é o Jesus verdadeiro, que não vem passar pano, que vem falar, isso é certo, isso é errado, não tem meio termo. Igual semana passada a gente estava fazendo uma live aqui com um frater, né, e a irmã perguntou se podia, se ela fosse separada, se ela podia comungar. O frater falou, se você é separada, não está namorando ninguém, sim, mas se você está namorando, aí tinha alguém que pegou e virou assim, não, mas o Vaticano está vendo isso. Eu falei, o Vaticano não está vendo isso não, entendeu? Porque às vezes eu quero conciliar o evangelho a minha comodidade, igual eu tenho, às vezes, pessoas que estão até caminho, pessoas que estão lutando para comungar, amigo meu, mas que tá tendo um relacionamento sexual, no casamento. Então, assim, a pessoa vai adaptando aquilo que agrada a ela, mas não tem como. A gente vira protestante nessa, né? Porque nós seguimos Jesus, né? Você vê que os evangélicos, eles seguem a Cristo, né? Mas eles, por exemplo, não acreditam na Eucaristia, porque aí eles vão lá não acredito no matrimônio. O Lutero falou tal coisa. Isso. Eu ia falar exatamente isso, Antônio. O protestantismo entrou dentro da Igreja Católica. A teologia da libertação é igualzinha aos protestantes. Igualzinho. Protestante troca de marido, de esposo, como troca de roupa. É uma coisa absurda. Os protestantes viram para mim e falam, nós já estamos salvos já, porque Jesus morreu na cruz. Foi, vai nessa para você ver se você não vai para o inferno. Não dá um jeito de, como dizem em Minas, né, passar sebo aí nas tuas canelas não e correr atrás da tua salvação para você ver não, se você vai para o céu. E se te der um purgatório ainda, você agradece a Deus aqui a eternidade. Veja, não é assim, irmãos. Então, eu quero mostrar, como diz São Paulo, aqui, ó. Quem disse foi São Paulo, a Timóteo. Todos aqueles que viverem com piedade em Cristo Jesus. Em piedade, os impostores e os enganadores progredirão no mal, serão enganados e vai se enganar a si mesmo. Está aqui a palavra de Deus. Irmãos, é isso. É isso. Então eu preciso viver isso. E quando eu começo a viver isso, eu começo a ser perseguido. Foi o que acontece aqui. Então, os sacerdotes da teologia estão dizendo que esse povo tradicional, a Igreja Católica é tradicionalista, ela tem 2000 anos. Não tem como eu falar, eu também não posso falar isso, que a Igreja é tradicional, porque ela é mesmo. Eu sou tradicional. Como se eu tivesse me comparando àquele que é renovado, vamos dizer assim. Não.
Claro que veio no Concílio Vaticano II, renovou a igreja, mas a igreja é a mesma. O missal romano não mudou de 2000 anos para cá. A liturgia, vocês vão ver ela da mesma forma todos os domingos, da Santa Missa, os sacramentos. Por quê, irmãos? Porque a igreja é tradicionalista, ela é tradicional, ela tem 2000 anos. A igreja nos deixou isso como herança. Entende? Então eu tenho que viver isso. Então por isso que a gente vai debater isso dentro da igreja, principalmente onde nós vamos ser perseguidos. Principalmente. Claro, nós somos perseguidos lá fora. Porque a gente vive como eu disse, uma vida mais reclusa, uma vida de piedade. Nós vamos ser perseguidos por isso, nós vamos ser taxados de louco, de radical. Às vezes você já foi chamado disso aí na sua cidade, na sua paróquia. De louco, como eu já fui chamado aqui de desequilibrado, eu já fui chamado aqui por sacerdote. Entende? Você está no caminho certo. Ué. Então, um dia eu parei, irmão, eu fiquei com aquela mágoa do coração, eu quis até ficar bravo, mas eu falei assim, mas espera aí. O que eu estou fazendo? Eu estou evangelizando. Eu estou levando a verdade, não do Júnior, porque se eu levar minha verdade, eu sou podridão, meu povo. Mas eu levo a verdade de Cristo, a Sagrada Escritura. Se eu falar por mim, eu vou falar borracha aqui. Eu não falo por mim. Entende? Então, eu estou levando o que a igreja nos ensina. Se pergunta para mim, eu não sei, eu falo, peraí que eu vou pesquisar. Eu vou lá no catecismo, vou lá na igreja, porque eu quero falar em nome da igreja, eu não vou falar em nome do meu nome, que eu posso errar. Então veja, meu irmão, isso é viver com piedade. Aquilo que a igreja nos ensina. Entendeu? É viver como Cristo viveu, com amor, com piedade, mas, como eu disse, mostrando para nós o que é certo e o que é errado. Veja, ele não passava a mão nos... mas Jesus, como eu acabei de ler em Mateus, mas ele está na casa dos publicanos, dos pecadores, mas espera aí, ele tinha um propósito. Toda vez que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um sacerdote, ele fala em nome de Cristo, porque ele quer chegar ao nosso coração essa palavra que vem de Deus, o Espírito Santo é que convence. Mas enfim, eu estou falando isso porque quando chega no nosso coração, para a gente nos libertar desse pecado, para a gente sair daquilo que nos prende. Entende? Então quando eu chego nesse ponto, eu começo a ser perseguido. As pessoas começam a me perseguir. Porque as pessoas, como o Antônio disse, as pessoas querem escutar aquilo que elas querem ouvir. Que é suave para o ouvido, que massageia o ego, que é gostoso. É isso que o povo quer escutar. Então o povo não quer ser perseguido, o povo não quer saber de perseguição, de sofrimento. Protestante prega isso. Veja, estão pregando isso, infelizmente, sacerdotes estão pregando isso nas homilias. Que sofrimento não vem da mão de Deus e tudo mais, escuta de tudo. Mas peraí, Jesus, Deus, é um justo juiz. Então, o que o juiz faz? Ele coloca a ordem na casa. Não é assim? Coloca a ordem na casa. Então, é assim, irmãos. Então, a gente precisa ter essa maturidade espiritual de perceber, sim, que eu vou ter consequências aqui nessa terra e principalmente quando a minha alma for para o julgamento, eu vou ter consequências. Então, eu preciso bem viver aqui. Então, a perseguição, como eu disse, viva ela mesmo. Viva ela como algo que Deus está dando para mim e para você como crescimento. Como o Antônio disse, está no caminho certo. O ditado, né? A gente só pedreja a árvore que tem fruto. Então veja, eu e você, nós estamos no caminho certo. Nós precisamos ser perseguidos. Mas como assim, Júnior? Precisamos. Porque se você, como diz São Paulo, quer viver em Cristo Jesus de forma piedosa, justa, verdadeira, você vai automaticamente, como ele próprio diz nas Escrituras, como foram os seus apóstolos, também nós seremos perseguidos. Entende? Então é isso que Jesus quer nos mostrar nesse tempo, nessa quaresma, nessa Semana Santa que nós vamos iniciar, que a perseguição, ela nos traz, como diz a música, como diz São Paulo, traz a esperança. Se eu não me engano é Romanos 5, né?
fala isso. São Paulo fala isso, se eu não me engano. Então veja, Romanos 5. Romanos 5, né? Então nós precisamos viver isso, meu povo. Essa perseguição. Mas veja, é diferente. Se você está na igreja, se você tem um propósito na igreja, isso é lindo, mas você está andando de forma incorreta e as coisas não estão acontecendo. Você vai confessar e fala, padre, eu não sei o que está acontecendo. Na verdade você sabe. Só que você quer se vitimar. Quer se vitimar. Colocando a igreja na frente. Para disfarçar o teu erro, o teu pecado. Aí já não é perseguição, meu povo. Como eu disse, eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Então a perseguição é diferente. Como diz aqui São Paulo, por Irmão, isso que essa palavra é muito forte, falou no meu coração muito forte. Oi, uma amigo. palavra que me veio aqui também, se você me permite, está Claro. lá em 10, Mateus 10, versículo 17 ao 24, ao 25. Eu acho que ela vai de Uhum. encontro à sua lá de Timóteo, que fala o seguinte: os missionários serão perseguidos. Guardai-vos dos Aí, ó. homens, eles entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em sinagogas. E por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunhos perante a eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer, e serei odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebul ao chefe da casa, que dirão os seus familiares? Que no caso é nós, né? Então isso aqui é forte. Eu Uhum. acho que isso aqui é uma palavra forte dos nossos tempos, né? Quem não Verdade. entendeu isso aqui, é isso aí que vai acontecer de agora em diante. Porque Exatamente. muita gente às vezes vem com uma escatologia barata, entendeu? Ah, os fins dos tempos e tal. Mas eu creio que, né, a gente está nessa questão do tempo abreviado mesmo, mas não, talvez, eu sinto assim, que não é o tempo que Deus calculou. E para Deus mudar uma rota tem que ser uma causa muito especial. Ele não vai deixar o pequeno resto perecer. Mas para ele voltar vai ter muita. Esse mundo vai sacudir bastante, entendeu? Não vai ser simplesmente, Uhum. Jesus voltou, beleza, show. Essa volta de Jesus vai acontecer muita coisa. Vai ter o que já está acontecendo. Tipo assim, essas mortes inesperadas, é peste, pode vir guerra. E às vezes a gente, o Júnior hoje é de. Como é que é o nome da sua cidade mesmo? Hoje o Alfenas, Júnior é Minas. de Alfenas, mas amanhã o Júnior pode estar morando lá em Ouro Preto e de repente ele tem que mudar para Campinas. E É. Campinas eles começam a perseguir ele muda lá para o Mato Grosso. Vai ter que ser assim, né? Os finais dos tempos não vai ser tão simples não, do jeito que os outros estão pensando. Jesus voltou, vai tomar um café comigo, comer um pão de queijo e está tudo resolvido. É verdade. É isso mesmo. Essa passagem é muito forte. Tanto que começa aqui falando os missionários sendo perseguidos. Olha que forte que você acabou de ler, né? E aqui Mateus, quando ele vai explicar o que é essa frase, os missionários serão perseguidos, ele fala primeiro da missão dos 12. Olha que interessante. Ele fala primeiro da missão dos 12. Os 12 serão perseguidos. E nós que somos, olha que lindo isso. Nós que somos a continuação desses apóstolos seremos perseguidos porque também nós somos chamados a ser missionários. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Anota isso aí. Isso é muito bonito. E então, dizendo para você, irmão, para a gente encerrar e rezar, Atos dos Apóstolos é muito lindo, porque vai falar das perseguições que viveram os apóstolos em Cristo, mas a alegria
que tiveram nas perseguições. Aí eu lembro aqui de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 41, quando aqueles apóstolos foram para o Sinédrio, apanharam, foram açoitados, mas estavam felizes. Por quê? Porque estavam sendo humilhados e perseguidos por Jesus, pelo nome de Jesus Cristo. Lembro também Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, 16, Atos dos Apóstolos 16, 25, Paulo e Silas, muito conhecidos, nós sabemos, na prisão. Também foram retiradas suas roupas em praça pública, também foram açoitados, cuspiram na cara deles, enfim, os machucaram muito, depois os levaram para a prisão. E lá o que eles começaram a fazer à meia-noite? Começaram a cantar hinos de louvor a Deus. Olha que bênção, porque eles sabiam um propósito. Eu estou sendo humilhado por Jesus, pelo nome de Jesus Cristo. E naquele momento aconteceu uma graça. Nós sabemos que se romperam, então, as grades daquela prisão. Irmão, então, vejam, a perseguição, ela, quando é, então, em Cristo Jesus, ela tem que trazer para nós essa alegria. E essa alegria só tem quem está, como diz São Paulo, está realmente em Cristo e a graça do Espírito Santo que habita em mim e você. Então, se isto existe, irmão, então quando vem a perseguição, é como um bálsamo. Como um bálsamo. Eu fico feliz. Não me tira a minha paz, porque eu estou fazendo certo para Jesus, com Jesus e em Jesus. Então, por isso, meu irmão, que nós precisamos, então, viver bem a nossa vida cristã. É um momento, a quaresma é esse tempo para isso. Tá? Eu não estou falando aqui que eu sou perfeito, nós estamos falando que o Antônio é, que ninguém é. Tá? Eu tenho que buscar muito Jesus, eu tenho que buscar muito a igreja, mas que possa, então, essa quaresma, essa live, fazer que eu e você possamos voltar, então. Voltar para casa, né, como diz. Voltar, então. Fazer um exame de consciência nessa quaresma, nessa semana santa. Então, falar, peraí, se eu estou sendo perseguido, então, pelo nome de Jesus, então, que eu me alegre. Então, que eu me alegre em Cristo Jesus, para que eu possa ser esse sinal, como foram os apóstolos, que foram martirizados, como muitos santos foram martirizados, que eu seja esse sinal. Né? Como o Antônio disse, acontece muito no Ocidente, né? Lá no Afeganistão, na Síria, na China, isso acontece muito, essas perseguições de cristãos e até o martírio. Mas não é diferente de nós que vive esse martírio da zombaria, por ser de Jesus, de se confessar com o sacerdote, de viver os sacramentos, veja, de ser provida, enfim, de viver uma vida conforme a vontade de Deus. Então nós vamos também viver esse martírio, não o martírio do derramamento de sangue, mas nós estamos já vivendo isso, nós que estamos, como eu disse, vivendo e pregando essa verdade. Então, irmão, não tenha medo de ser perseguido. Olhe para Jesus, como bem leu aí, do santo, aí o Antônio, leia isso, reflita como Jesus foi humilhado e perseguido. E você vai perceber que você e eu, nós somos pouco perseguidos ainda pelo nome de Cristo. Mas se esse pouquinho ainda está tirando a tua paz, olha agora, escuta isso, tudo aquilo que nós falamos, e deixa essa alegria brotar no teu coração, porque nós estamos perseguidos pelo nome de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmão. Glória a Deus. Se quiser colocar alguma coisa aí, meu irmão? Eu acredito que a perseguição, ela faz parte. Se está tudo bem, pelo menos eu sou assim, desde quando eu comecei. Se está tudo bem, tem alguma coisa errada. Se tá tudo bem, se não tem ninguém implicando com alguma coisa, assim, sempre tem, né? E a gente tem que ter a sabedoria, né? Como diz a palavra lá em Eclesiástico, o ouro é provado pelo fogo. Se apresentares para servir o Senhor, prepare a sua alma para o sofrimento, né? É igual a irmã aí que você comentou, né? Tá fazendo medicina, achou bonito o tema do aborto, quis usar a igreja. Só que ela quis usar a igreja não querendo seguir tudo, entendeu? Tipo assim, eu vou seguir essa metade, eu vou usar a propaganda da igreja que é forte,
Mas assim, aí a gente vai adaptando, igual muito movimento faz, esses ETJC da vida, SCC, eu vou seguir parte, mas aquela parte é igual casamento, né? Tem gente que quer casar só com a parte boa, né? Mas não quer casar com a parte ruim. É Então, verdade. e o Senhor, ele não mente para a gente em nenhum momento. Ele fala lá na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, até que a morte nos separe. O nosso relacionamento com Deus é como se fosse um casamento. É E assim verdade. como no casamento, é uma aliança espontânea. O padre, no final, essa vai ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me direciono, eu que celebro o meu casamento com a minha noiva, ali no caso. Da mesma forma, Deus não obriga ninguém, pelo contrário, ele falou: oh, se vocês quiserem ir embora, ele falou com os apóstolos, pode ir, que é disso aqui Uhum. para pior. Se vocês estão achando que está ficando ruim o negócio, vai piorar. Né? Verdade. Então, essa perseguição faz parte. Né? Se eu estou numa decisão de seguir a Cristo, eu não posso parar. Às vezes, você vai perder um ente querido, vai acontecer várias coisas para desanimar, para fazer Vai. você parar. Mas o que ele falou até em Mateus, mas se você perseverar até o fim, você vai ter a sua recompensa. Não é Vai. aquela recompensa da mãe de João e de Tiago, né, que já estava negociando ali com Deus, né? Não, vamos ver quanto que é para ficar meus filhos cair à direita. Não é isso. É no É, sofrimento. É no exato. sofrimento. Não querer a glória nesse mundo. Assim como Amém. Carla Cruz não quis a glória nesse mundo. Talvez ele não sofreu um martírio, como, por exemplo, São Tarcísio, que também morreu na idade parecida com ele, protegendo a Sim. Eucaristia. Mas o Carlos protegeu a Eucaristia de uma outra forma. Ele padeceu de um sofrimento e ali no leito de morte ele ofereceu, olha que bonito, irmão, ele É. ofereceu aquele sofrimento pela para ele não padecer no purgatório, ofereceu para a igreja e ofereceu para o Santo Papa. Coincidentemente, foi quando foi naquele período de transição, né? O que o Bento XVI estava entrando na igreja e que o Papa João Paulo II tinha falecido. Então ele ofereceu os Sim. sofrimentos para fortalecer, né? Ele não sofreu o martírio, mas aquele sangue ali que ele estava derramando com a morte dele, que foi uma morte muito complicada, ele teve uma leucemia assim, pesadíssima, e ele ofereceu para que nascesse novos santos, seja sementes de uma nova geração. Né? Deus Amém. sempre fala isso muito forte para a gente, que o Carlo Muito. Acutis ele é uma semente de uma nova geração, e que a Aleluia. gente possa encarar o sofrimento em Cristo, que a gente não vai sair pior, a gente sempre vai sair mais forte. O Senhor, todas as vezes, ele faz isso na Santa Missa, ele se oferece em sacrifício, ele é imolado ali no altar, e que a gente também possa viver uma vida de sacrifício. É o que fala lá em Romanos 12:1. Eu ser expiação, eu me ofertar. Né? A gente já parou para pensar, e me veio muito forte essa reflexão esses dias, é preferível morrer do que pecar, não é? A gente nunca pensa isso, mas às vezes é preferível, às vezes, falar, o Senhor, eu não estou dando conta, eu prefiro morrer do que pecar. Né? Eu acho que é uma atitude Uhum. forte, que às vezes a gente apega essa vida aqui, mas a gente tem que ter noção que continua. O Júnior, se Deus quiser, vai encontrar com o Antônio lá no céu, o Antônio vai encontrar com a Francinelli, Amém. que vai encontrar com a Natália. E é para Se Deus isso. quiser. A gente não está perdendo tempo aqui, a gente está gastando tempo com Deus. Para que um dia a gente possa se encontrar lá no céu e falar assim, realmente aquilo que aquele dia a gente rezou fez sentido. Eu despertei naquele dia, talvez não naquele dia eu mudei, mas ali eu comecei a mudar a minha rota, a buscar uma conversão realmente. Amém. Isso aí, irmão. Glória a Deus. Maravilha. Então vamos rezar então para a gente terminar. Eu convido você aí, meu irmão, minha irmã que está aí acompanhando, você que vai ver depois. Espero que o Espírito Santo tenha falado no teu coração. Que ele possa te convencer de todas as coisas. Que ele possa alcançar você agora onde você estiver. Seu ente querido, aquele que você gostaria que estivesse na presença de Deus, que às vezes está afastado ou afastada da Santa Igreja. Que você seja esse canal de graça para essa pessoa. Eu sinto no meu coração agora que muitas pessoas estão
sendo usadas nesse tempo como canal da graça. O canal da graça de Jesus. Muitas pessoas que estão aqui, pessoas que vão ver isso depois, estão sendo usadas nesse tempo. E não é graça sua, não é graça minha, meu irmão, minha irmã, é graça de Deus. É a graça do Espírito Santo de Deus que está em nós, que nos faz melhor, que nos impulsiona também a fazer o melhor. Nesse momento, você possa colocar as pessoas, às vezes, que você perdeu por esse vírus, pessoas, amigos, pessoas que você conhece com Covid nesse momento, que estão na UTI, entubados, enfim. Recebi uma homilia de um padre muito linda, ontem, que ele foi rezar na porta das UTIs de um hospital. Não deixaram entrar ele nem aparamentado com as roupas, ele ficou do lado de fora. E tinha um menininho lá perguntando, padre, o que o senhor está fazendo? Ele falou, estou rezando pelas pessoas. Mas o senhor tem que entrar lá para rezar. Ele falou, não preciso. Eu posso rezar daqui, que Deus vai fazer a graça e vai agir. Ele falou assim, então eu também quero rezar pelo meu pai que está lá dentro. Então o menininho começou a rezar junto com o padre falava, o menininho repetia. Em certo momento, sai o médico e fala, não sei o que aconteceu, mas aquele moço, aquele rapaz que está ali no canto, que estava em estado grave, entubado, ele acordou, mandou retirar os respiradores, falou, tira isso de mim, tira isso de mim. E o menino falou assim, é meu pai. É meu pai. E realmente era o pai dele, e o pai dele está curado da Covid. Veja o poder da oração. Então eu convido você agora, meu irmão, agora a rezar, a colocar agora a sua vida, a sua história, por intercessão de São Padre Pio, intercessão de Carlos Acutis, de todos os santos e santas do céu, que nós possamos ser alcançados agora. Que o Senhor possa nos dar a proteção do corpo e da alma, contra toda doença, acidente, pedindo agora a intervenção dos nossos anjos, nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda agora. E se você, meu irmão, minha irmã, vive essa perseguição, dentro da igreja principalmente, ou na sua casa, onde você mora, enfim, porque você tem vivido uma vida digna em Cristo, se alegre. Faça como Silas e Paulo na prisão. Cante hinos ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Cante, cante, dance, porque feliz é aquele que é perseguido pelo nome de Jesus. Que o Senhor possa, agora eu peço humildemente, Senhor, que visite agora cada pessoa que está aqui. Visite agora todos os hospitais agora. Trazendo a cura agora, a libertação. Nós te pedimos, Senhor, que for do teu agrado, da tua santa vontade, Senhor. Que nos dê a graça, Senhor, de voltar a viver, Senhor, a nossa vida. Mas também, Senhor, que o Senhor também nos ensine nesse tempo a parar, a amar mais, olhar para o próximo, olhar para os nossos que estão do lado. Porque estava faltando muito isso. Estava faltando muito isso. E o Senhor nos dá a oportunidade nesse tempo agora de parar e refletir. Que o Teu Santo Espírito agora, Senhor, infunda isso nos corações. Te peço, Senhor, humildemente, para que nós possamos perceber, observar aquilo que precisa ser mudado primeiro em nós, não no outro, mas em nós primeiro. O que precisa ser mudar em mim. Espírito Santo de Deus, me ajude. Eu preciso mudar. Eu preciso ser um homem e uma mulher melhor. Vai falando isso, você homem, vai falando você mulher. Eu preciso ser melhor. Que o Teu Santo Espírito nesse tempo abra os meus olhos, tire o tampão dos meus ouvidos para que eu possa perceber, escutar a voz de Deus me dizendo que eu preciso ser mudado aqui dentro. Amém. Glória a Deus.
Irmão, eu tive uma visão aqui, é como se fosse um anjo de fogo, né? Parecia até com São Miguel, né? Mas estava muito dourado, assim. E ele, a Virgem Maria, ele ia visitando alguns lares, é, e me vinha, tipo assim, como fosse uma imagem amarela, né? E remeteu ao girassol. O discernimento que eu tive é que é como se a fé de muitos estivesse fechada e o Senhor, como ele faz assim como um girassol, ele desabrocha. E para receber essa luz do sol, por isso o sentido do amarelo. Fé de muitas pessoas que estavam opacas, Amém. apagadas, Amém. começou a florescer a partir dessa oração, a partir dessa live, pessoas que pegou até pela metade, que tinham desanimados pela perseguição, mas pessoas entenderam que o sinal da perseguição é um sinal que você está no caminho certo. Amém. Você que está buscando viver uma vida reta em Cristo, se você está sendo perseguido, porque você está no caminho certo. Você não tem Glória a que Deus. parar, pelo contrário, você tem que continuar e sim se fortalecer nos sacramentos, porque Verdade. a gente precisa de você. E nesse tempo é alma a alma. O Senhor tem colocado isso muito forte, porque às vezes a gente desanima, né? Quer ver que Desanima. muitos pensaram que a igreja ia ficar lotada, pelo contrário, muita gente É. saiu. Mas nesse tempo é alma a alma, é alma a alma. Cada um de nós o Senhor precisa. O Senhor precisa do Júnior, o Senhor precisa de mim, o Senhor precisa do Geraldinho, o Senhor precisa do Marcos, o Senhor precisa de todos nós, né? Sem exceção. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado por esse momento, por essa noite. Espero que tenha caído no nosso coração esse momento como um fruto, dado fruto, né, 100 por um, como diz a palavra, né? Esse é o meu desejo, do fundo da minha alma, que possa dar fruto um pouco essa partilha para quem for escutá-la e vê-la. Amém? Amém. Obrigado, irmão, pelo convite. É sempre uma honra, uma alegria estar contigo. E tamo junto, Deus quiser. Várias lives, né, irmão? Graças a Deus, né? Tava Graças a Deus. com saudade aí da gente fazer uma live junto, né? E quando veio esse tema, né? Deus colocou no meu coração logo você mesmo, né? E a gente até tinha tentado fazer uma live no início do ano, mas né, você estava Foi, com criança recém-nascido, estava um pouco foi, tá, foi complicado. difícil. Mas hoje você foi um instrumento de Deus, né? Aproveitar esse finalmente aqui, agradecer, convidar as pessoas, né, que talvez através do Instagram da sua filha tiveram conhecimento da nossa página, seguir, buscar também nós lá no Isso. YouTube, essa pregação também vai estar no YouTube, você também tem um canal no YouTube, se você quiser falar dele Tenho. também, qual que É, é? é verdade, irmão. Eu tô concentrando mais, vamos dizer, as minhas forças lá nesse canal do YouTube, é Júnior de Maria, Maria, Mãe da Igreja. Viu? Então, se você quiser acompanhar lá, como eu disse no início, depois a gente pode até falar mais sobre isso em outra oportunidade. O apostolado é sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Então tem bastante conteúdo lá sobre o tratado, mais de 20 vídeos lá que eu fiz do estudo sobre o tratado, bem bacana, viu? Virgem Maria nos quer consagrada ao seu Filho Jesus por suas mãos, viu, meus irmãos? Muito importante, viu? Segue lá também, acompanha lá, assim que sair vídeo lá, para você receber. A gente vai ter um mês dedicado a Maria, então a gente pode, né, marcar uma live, né, falando do tratado, falando um pouco das Sim, aparições, né, a gente pode combinar aí sim, bacana. um outro momento. Se eu não me engano, acho que vai ser maio, se eu não estou enganado. Mas é Maravilha, a uma gente alegria combina assim. muito grande. Eu queria aproveitar e pedir o pessoal também para seguir a nossa página lá no YouTube, para quem sabe a gente também está podendo fazer essas lives a partir do YouTube. A gente está com 300, né? A gente vai chegar logo em 1.000. Maravilha, glória a Deus. Agradecer, a gente inteirou 4.000 pessoas, né, na nossa página aqui, Que uma graça de beleza. Deus, né?
A árvore a gente vê pelos frutos, né? E os frutos Isso têm aí. sido muito bons, né? Pela intercessão do nosso pai espiritual aí, o Carla Acutis, essa Sim. inspiração dessa espiritualidade, tenho certeza que toca o coração de muitos. É, e é uma santidade atual, que é possível viver nos nossos tempos, né? Não é Amém. Isso nada aí. que não esteja acessível, ele viveu os sacramentos. Queria rezar Verdade. uma Ave Maria para a gente finalizar esse momento, né? Pela sua Vamos rezar. vida, pela sua família, Amém. por essa nova missão que Deus tem te confiado, pelo esse apostolado, por tudo aquilo que o Senhor te faz como homem, como missionário, como pregador da palavra, como pai da família, toda essa missão que o Senhor confia à sua vida. Ave Maria, cheia de graça, Cheia o de Senhor é graça. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos reunidos em nome do Do Pai, do Pai, do Filho e do Filho. Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Abraço forte. Salve Maria. Tamo Salve junto. Maria, Um tamo abraço. junto. Valeu. Unidos.